A graça, misericórdia, compaixão. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade na exposição de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui agora no capítulo 12 e vamos ler dos versos 1 até o 19. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, é um Deus soberano em meio à perseguição. Vamos fazer essa leitura e vamos refletir naquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações nesta noite. Queridos, nos diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Vamos orar. Pai, pedimos por graça e misericórdia que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós nessa noite e que a tua palavra, Pai, venha alcançar o nosso coração, edificar a igreja, edificar a nossa vida, para a honra e glória do teu santo e bendito nome.
Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amados. Um Deus soberano em meio à perseguição. Irmãos, esse texto é um dos textos preferidos de muitos pregadores, porque fala de milagre, fala de coisas extraordinárias que Deus fez e ainda pode fazer. Não há nada que possa impedir Deus de fazer grandes maravilhas. Deus é um Deus vivo, está presente e conduz a vida do seu povo soberanamente. Queridos, esse texto nos mostra bastante coisa importante para a nossa edificação. Mas eu queria enfatizar aqui, de início, que pelo que nós podemos ler aqui nesse texto, Deus reina soberanamente sobre a vida dos seus servos e também sobre a vida de todos os poderosos. E isso, irmãos, deve moldar como nós oramos e confiamos, mesmo quando a fé parece pequena. Meu irmão, mesmo quando tudo parecer muito difícil, mesmo quando tudo parecer impossível, continuemos orando, porque Deus é soberano e é poderoso. Tá? Então veja, vocês puderam perceber que o texto ele começa dizendo: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Nessa ocasião, que ocasião? É porque é o seguinte, a gente vem do capítulo 11, onde a Bíblia está dizendo a respeito da igreja de Antioquia, uma igreja que florescia, que estava crescendo, que conversões e coisas extraordinárias estavam acontecendo ali. Então veja, na ocasião em que a igreja em Antioquia florescia, a igreja em Jerusalém estava passando por momentos de grande angústia. Herodes Agripa, ele havia iniciado uma perseguição, e se os irmãos perceberam bem, o texto é muito claro no relato de Lucas, ao dizer que ele estava prendendo cristãos com a intenção de maltratá-los. A intenção de Herodes, irmão, era uma intenção muito clara. Ele queria maltratar aqueles que eram do caminho. Não tinha um outro plano, não tinha uma intenção que não fosse essa, maltratar o povo de Deus. Então veja, ele começa essa perseguição violenta e ele manda matar a espada Tiago. Ele mata, irmãos, um servo do Senhor, a espada. E aí o texto continua dizendo, no versículo 3, que ao ver que isso estava agradando aos judeus, ele prosseguiu, e agora ele prendeu Pedro. Então veja, meus irmãos, nós vemos aqui no início desse texto, um homem de Deus sendo preso, e um outro homem de Deus, um sendo preso e executado, e um outro homem de Deus sendo preso, que é Pedro. E alguém pode pensar aqui numa leitura rápida, que às vezes alguém pode se dar bem e alguém pode se dar mal servindo ao Senhor, porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Pedro se deu bem porque foi liberto, e Tiago se deu muito mal porque morreu. Mas, queridos, a gente já deve de antemão ter um entendimento aqui muito claro. Ambos estavam nas mãos do mesmo Senhor. Tiago chegou em casa primeiro. Pedro chegaria também. E isso deve fazer a gente entender, irmãos, que ninguém se dá mal por ser cristão. Aliás, foi essa leitura hoje, Daniel, lendo aqui a respeito daquele salmo maravilhoso, o Salmo 73 de Asaf, que às vezes a gente tem essa impressão. Mas, irmãos, ninguém se dá mal por ser servo de Deus. Em Cristo, todos temos a garantia que precisamos. Em Cristo, todos estamos seguros.
Mesmo que aconteça como Tiago, alguns sejam levados à morte e outros sejam, por algum momento, libertos de uma forma maravilhosa por uma providência divina. A gente não pode pensar porque quando acontece alguma coisa com ruim, Deus não esteja com essa pessoa. É muito pelo contrário, irmãos. Deus está conosco. Ele é Senhor sobre todos, independente das circunstâncias. Se você está passando um momento difícil na sua vida, não pense, Deus esqueceu de mim. Porque Deus, Ele não se esquece dos seus. E não é a circunstância que determina, que é parâmetro para a gente perceber e acreditar se Deus está conosco ou não. Deus está conosco, ainda que estejamos correndo risco de morte, ainda que tudo esteja muito difícil na nossa vida, Deus está conosco. Aliás, é até importante a gente pensar que muitas das vezes os salmos que nós mais admiramos estão dizendo exatamente isso. Eu levanto os olhos e olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A gente acha isso lindo. Mas às vezes a gente não percebe que o salmista está dizendo de onde me virá o socorro. Ele está enfrentando uma dificuldade. Mas ele sabe que o socorro dele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos irmãos, pois bem, vamos entender então com maior profundidade o que esse texto está aqui trazendo para o nosso crescimento espiritual. Um Deus soberano sobre impérios e sobre todos os que são religiosos. Herodes prendeu Pedro por quê, irmãos? Prendeu Tiago por quê? Era uma perseguição religiosa. Qual foi o crime que Tiago cometeu? Qual foi o crime que Pedro cometeu? Eles estavam servindo ao Senhor e pregando o Evangelho. Então veja, esse Herodes, e aqui tem uma curiosidade importante, lembra daquele Herodes que, ao saber do nascimento de Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Era avô desse Herodes aqui. Lembra do Herodes que mandou decapitar João Batista? Ele era tio desse Herodes aqui. E agora está aqui, esse Herodes, matando o povo de Deus. Então veja, esse Herodes, ele ganhou popularidade entre os judeus matando Tiago. Ele viu que aquilo politicamente estava dando muito certo para ele. Porque como ele estava governando num lugar onde predominava o povo judeu, nada mais interessante para ele do que ter o povo judeu do lado dele, gostando do governo dele. Então, o texto disse expressamente que, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, e certamente a intenção dele não era parar por aí. Então veja, queridos, os judeus, nós vamos ver isso em um versículo, logo adiante, numa declaração do próprio Pedro. Os judeus, eles estavam ansiosamente esperando pela morte de Pedro. Mas isso não aconteceria. Mas o texto deixa claro que os judeus estavam querendo isso. Eles ficaram felizes com a morte de Tiago. Que coisa boa, Tiago morreu, menos um. Agora Pedro está preso. Que bom, vamos esperar passar a Páscoa para não trazer muita confusão entre o povo aqui. Vamos esperar passar essa festividade. E terminando essa festividade, a gente acaba com a vida de Pedro. Isso vai ser muito bom. Estavam todos animados para ver isso acontecer. Irmãos, o que a gente deve observar desse momento aqui? Os judeus que perseguiram a Jesus, que tramaram contra Jesus, que subornaram pessoas para poder prejudicar Jesus. Os judeus que fizeram tudo isso
Passam-se agora décadas, porque aqui já tem cerca de 10 anos depois da morte de Jesus. E os judeus continuam animados e desejosos por destruir o povo do caminho. Irmãos, é muito importante observar esse detalhe. Porque veja, Jesus não está mais entre eles, mas eles agora haviam rejeitado o Messias lá atrás, não haviam reconhecido o Messias, o enviado de Deus, a revelação máxima de Deus, o verbo vivo que esteve entre nós, habitou entre nós. Os judeus o rejeitaram lá atrás e tramaram sua morte, e agora eles estão odiando a igreja, o corpo de Cristo. Eles continuam perseguindo Cristo ao perseguir a igreja. E por isso, irmãos, é importante a gente considerar uma coisa. Eles eram dedicados à fé deles. Eles eram religiosos. Eles estavam ainda apegados aos sacrifícios, aqueles princípios do Antigo Testamento. Eles ainda estavam vivendo na antiga aliança. Ainda estavam sem Jesus e sem a sua graça. Então veja, irmãos, eles estavam cegos espiritualmente, ainda que professassem uma fé no Criador do céu e da terra. É muito importante, irmãos, a gente perceber como que a fé sem entendimento pode ser um grande problema. Estavam muito animados, esperando ver a morte de Pedro. Mas acontece que tem uma coisa. A partir do verso 5, irmãos, Pedro está detido na prisão e a igreja está orando por ele. O que nós vamos perceber nesse segundo bloco, que é do verso 5 a 11, é sobre um Deus soberano que liberta sem ter que pedir licença para quem quer que seja. Veja, quando tudo parecia perdido, Deus ele vai reverter a situação. Se os irmãos perceberem bem, irmãos, qual seria a possibilidade de Pedro ser liberto? Quem estava a favor de Pedro? Os judeus queriam ver essa morte. Roma estava gostando da estratégia. Pedro está preso e tem 16 soldados guardando Pedro. Inclusive ele está acorrentado, algemado a 2 soldados. Aí talvez você pergunte, mas por que isso? Vocês se lembram que capítulos atrás Pedro desapareceu da prisão? Milagrosamente. Foi retirado de lá. Herodes sabia que Pedro já tinha orado por pessoas e pessoas já tinham ressuscitado, pessoas já haviam sido curadas. Ele sabia que ele estava lidando com alguém especial. Então ele criou uma estratégia. Vou algemá-lo a 2 soldados. Vou colocar grupos de 4 soldados, total de 16. Vamos trancar as chaves, essas grades, para que não seja possível esse homem sair daqui. E quando terminar a Páscoa, vamos julgá-lo publicamente como herege e vamos matá-lo para que o povo possa me amar ainda mais. Queridos irmãos, toda a máquina de segurança de Roma estava ali à disposição para prender Pedro. Era muito recurso contra um homem só. Grades, correntes, homens armados. Era assim, irmãos, muito recurso contra Pedro. Mas todo esse recurso não representava nada diante de Deus. As coisas que nos assustam muito, irmãos, as coisas que nos abalam muito, as coisas que podem arrancar o nosso sono, o nosso sorriso, nossa paz,
e de fato humanamente são terríveis, não representam nada diante de Deus. Na véspera dessa execução, Pedro estava dormindo. E é certo a gente pensar como que pode alguém dormir numa situação dessa. Mas também é certo a gente pensar, Pedro não estava desamparado. Somente uma paz que excede todo o entendimento poderia fazer aquele homem dormir num momento como esse. Então veja, ele descansava na soberana providência de Deus. Deus deu a Pedro naquela hora uma graça de confiar e descansar. Deus estava sustentando Pedro naquele momento, irmãos. Então veja, acontece porém, nos diz aqui o texto, que lá estava Pedro dormindo entre dois soldados, Pedro preso com duas algemas, sentinelas guardando a entrada do cárcere. Mas de repente o que aparece? Um anjo do Senhor. Uma luz brilha na cela. Uma luz brilha na cela. Meus irmãos, luzes da parte de Deus brilham nos momentos mais tenebrosos da nossa vida. E se a cela é aquela do nosso coração, a palavra de Deus chega lá de uma forma e toca e brilha e traz para nós uma esperança sem igual. Repentinamente, um anjo do Senhor aparece. Agora veja, irmãos, ele toca no lado de Pedro e o acorda. Irmão, você tem uma coisa que eu tenho certeza que Pedro não imaginava naquela noite, é que ele teria um despertador diferente. Que ele seria acordado por um anjo. A única coisa que Pedro sabia é que Tiago já tinha morrido. E que ele estava nas mãos de alguém que poderia sim matá-lo. Mas Pedro é despertado por um anjo que toca nele. E veja a sequência das palavras desse anjo. Depressa, levante-se. E quando ele manda levantar, a algema já cai. Aí você pergunta, e o que aconteceu com os soldados? Estavam apagados. Não viram nada. Aí o anjo diz, vista-se, calce suas sandálias. E o anjo ainda diz, olha, e põe a capa e me segue. Irmãos, um anjo do Senhor se manifesta naquele momento e ele dá a orientação, dizendo para Pedro o que Pedro deveria fazer. Mas a pergunta que vem é a seguinte, para quem que Deus pediu autorização para chegar ali e desfazer todo o plano do poder romano? Toda a estratégia dos judeus. Não pediu para ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não depende de autorização humana para agir. Deus não depende. E veja, Deus muitas vezes permite que cheguemos ao limite, como Pedro chegou aqui no limite. E ele então demonstra o seu poder extraordinário. Sem contudo, e observemos isso, sem contudo, exigir de nós que a gente faça aquilo que deve ser feito por nós. Porque nós temos uma coisa, o anjo fez o que Pedro não podia, porque o texto vai dizer que as portas foram se abrindo, mas ele ordenou que Pedro tomasse atitudes, como podemos ver ali.
Foi ordenado a Pedro, como vimos, levantar depressa, vestir, calçar, pôr a capa e seguir. E seguir para a missão. O que a gente deve aprender aqui, irmão, é que Deus faz o impossível. Mas aquilo que é ordinário, o povo de Deus tem que fazer. Aquilo que está na nossa mão, a gente precisa fazer. É até interessante você observar que o anjo ele aparece lá dentro. Mas quando vai sair, olha que interessante isso. O anjo sai junto com Pedro e a porta abre para que eles pudessem passar juntos. O anjo não precisava, né? E nem quis se exibir, né? Pedro, vai passando pelo portão que eu vou te esperar lá fora, né? Não. Foi andando junto com Pedro. Vamos lá, Pedro. Eu vou no seu passo. Vou com você, para você se sentir seguro. É impressionante isso. O anjo andando no mesmo passo de Pedro, para estar do lado, para que Pedro pudesse ver. Está aqui do lado. Pois bem, acontece então, irmãos, que o texto mostra para nós que Pedro nem percebeu que aquilo era real. O texto mostra para nós aqui, irmãos, que depois que o portão se abre, e eu estou aqui já no versículo 10, e eles passam, e eles caminham ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixa, Pedro cai em si, está aqui no verso 11, e ele diz: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando Pedro caiu em si, ele já estava andando pela rua de Jerusalém. Já estava lá fora. E ele pôde, me lembrei aqui do salmista, que diz que depois do agir de Deus ficamos como quem sonha. Pedro estava lá fora, andando na rua de Jerusalém, sem algemas, e podendo agora decidir que rumo tomar. Mas veja, irmãos, a partir do verso 12, a gente percebe o que está acontecendo agora. Que tendo então esse entendimento, Pedro ele vai à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Veja, enquanto o mundo, irmãos, usava a força da espada e das prisões, o que a igreja fazia? A igreja orava. Sabe o que eu penso? É que nós, eu e você, muitas das vezes, nós tratamos os recursos celestiais como algo pequeno. Pedro, preso por Herodes, vigiado por soldados, entre correntes e portões de ferro. O que tinha? O que ele poderia fazer? Qual era o recurso? Às vezes, irmãos, a gente fica procurando recurso. Aquele recurso que a gente pode criar, aquele recurso que a gente pode desenvolver. Como já foi dito, é verdade. Tem coisa que a gente tem que se levantar e fazer depressa. Tem coisa que a gente precisa levantar e ir. Mas existem muitas coisas, irmãos, que só vão acontecer quando a gente se colocar a orar com fé, de forma perseverante. Enquanto então o mundo usava esses recursos, o que a igreja fazia? Orava. Porque quem poderia fazer diferente disso? Vamos juntar uma turma aqui, vamos parar na porta do presídio, né? Me passou aqui na minha cabeça da gente é um negócio impressionante, né? Passa cada coisa, né? Porque eu lembrei que agora é desse movimento de motoboy, né?
alguém desfeiteia um motoboy, daqui a pouco chega aquele monte de moto na frente buzinando, metendo o pé no portão, né? O que a igreja vai fazer? Um movimento como esse? Fazer um barulho? Querer quebrar tudo? Não, meu irmão. A igreja foi orar. A casa de Maria era um dos pontos de reunião da igreja em Jerusalém. Pedro foi direto para lá. Mas acontece uma coisa surpreendente. É que a igreja orava por quê, irmãos? Por quem que o texto diz que a igreja orava? Por Pedro. A igreja estava lá orando. A gente não sabe com precisão, mas vamos imaginar que Pedro foi preso no início dessa festividade, então a igreja estava orando aí cerca de 7 dias para que Deus fizesse um milagre na vida de Pedro. Acontece, porém, irmãos, que quando ele chega na casa de Maria e ele bate a porta, alguém chega lá para atender, isso está no verso 13, ouve a voz de Pedro, fica tão feliz que não abre a porta. A irmã ficou tão feliz que não abriu a porta. Quem está aí é Pedro. Pedro abriu a porta e dá um abraço. Pedro, que bom que você chegou. Não. Ela largou o Pedro lá do lado de fora, foi correndo. Gente, Pedro está aqui. Aí o povo age de uma forma surpreendente. Porque a igreja estava orando, mas não esperava ser atendida. Irmãos, e honestamente, a gente precisa tomar mais consciência a respeito disso. Porque quantas vezes eu já me peguei orando sem a certeza de que eu seria atendido. E não é assim que a gente deve orar. A gente deve orar com fé. A gente deve orar crendo. E a igreja orava, e quando Pedro chega e bate na porta, irmãos, a primeira irmã, ela ouve a voz, identifica que chega lá e conta. Mas quando ela conta, alguém chama ela de louca. Alguém diz para ela exatamente o seguinte, deixa eu me lembrar aqui da expressão. Você está fora de si. Olha isso. Você está fora de si, mulher. Que negócio que é esse que é Pedro? Mas veja, na medida em que ela diz, não é ele, gente, é ele, eu ouvi a voz dele, eu sei que é ele. Alguém pega e levanta algo que era de uma crença popular. Deve ser o anjo dele. Era uma ideia que se tinha e não é real, de que cada pessoa que nasce tem um seu próprio anjo, que acompanha essa pessoa na vida toda, né? E aí tem essa situação quando a pessoa encrenca com o outro e que fala assim, meu anjo não bateu com o dele, né? Meu anjo não bateu com o dele, né? Mas isso, irmãos, era uma crença judaica, não tem fundamentação bíblica para a ideia de que há um anjo para cada pessoa, tá bom? Mas veja, então alguém diz, então é o anjo dele, mas só que a porta o pessoal está ouvindo, o toque, toque, toque lá na porta. E Pedro está lá, gente, deixa eu entrar, estou 7 dias preso, acorrentado, vim aqui, e o povo não quer abrir a porta para mim, né? Mas, irmãos, acontece então que Pedro insiste batendo, tá? E eles então abrem a porta, e o texto diz para nós, irmãos, que aqui no verso 16, Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Então agora Pedro, ele precisa dizer, gente, calma. Calma, gente, calma. Pedro acalmou, porque devia ser um alvoroço. Irmãos, Pedro acalmou o ânimo daqueles irmãos. Contou para eles o que tinha acontecido. Deu a eles orientações. Gente, contem isso para o outro Tiago,
e para os demais irmãos. E o texto então traz aqui uma palavra que a gente realmente vai ficar sem saber. Porque apenas é dito, então saiu e foi para outro lugar. O fato aqui, irmãos, e é importante a gente entender, é que o foco não é Pedro como celebridade de alguém que estava preso e saiu de lá. Mas o foco aqui é que Deus é um Deus libertador. É que Deus libertou Pedro daquela situação. E a igreja pôde testemunhar dessa grande vitória. Aliás, irmãos, só abrindo aqui um parênteses. Qual era a festividade que estava acontecendo aqui quando Pedro estava preso e se esperava que ao encerrar a festividade ele fosse solto e julgado? Era a Páscoa. Vocês se lembram o que aconteceu com o povo de Israel lá ainda no Egito? Foi na primeira celebração da Páscoa que há ali uma libertação. Jesus é morto e crucificado na ocasião da Páscoa para a libertação do seu povo. E agora vemos aqui mais uma vez na ocasião da Páscoa, Deus abrindo não o mar, mas abrindo o céu, mas soltando correntes para que o homem de Deus pudesse sair dali e testemunhando de que Deus ainda liberta. Meu irmão, Deus ainda liberta. Creia e ore pelas pessoas da sua casa, porque Deus ainda liberta. Creia e pregue pelas pessoas que moram perto de você, para seus amigos, porque Deus ainda liberta. Cristo é a nossa Páscoa, Ele ainda liberta. Pois bem, chegamos aqui então à parte final, versos 18 e 19. De manhã, irmãos, eu fico imaginando a expectativa de Herodes. Pedro dormiu a noite inteira e foi acordado por um anjo. Mas talvez, e isso não está na Bíblia, friso, talvez, quem sabe, Herodes tenha acordado algumas vezes de madrugada para pensar: gente, esse povo judeu vai me amar demais amanhã. A hora que eu matar aquele tal de Pedro, esse povo judeu vai me amar muito. E eu vou ser aqui um homem muito popular, um grande líder para esse povo. E Roma inteira vai reconhecer como eu fui um bom administrador desse lugar. E como que eu consegui fazer uma boa gestão. E amanhece o dia. Só que aí tem um alvoroço. Porque os guardas da cela tinham ainda em suas mãos as correntes presas, as algemas. E eu fico imaginando um perguntar para o outro: ué, cadê Pedro? E de repente lá de dentro: gente, Pedro passou aí? Não, está tudo certo. Ô, a turma lá da frente, como é que tá as coisas aí? Está tudo certo? Não, está tudo certo. Está tudo trancado, inclusive. Irmãos, ninguém sabia o que tinha acontecido a Pedro. Fizeram uma busca completa e não encontraram. Então Herodes fez uma investigação, chama os guardas, ouve toda a história, e o que os guardas puderam dizer: Herodes, não sabemos o que aconteceu. Amanheceu e ele simplesmente não estava aqui. Herodes, então, certamente enfurecido, envergonhado, ordena a execução daqueles soldados. Eles foram cobrados e mortos por causa do prisioneiro que sumiu sob uma vigilância total. Um plano infalível. Vamos matar Pedro amanhã e não vai dar nada errado. Irmãos, o plano do homem é falível. O único plano, irmãos, que não deixa de se cumprir nunca e que sempre é executado como determinado está, é o plano que Deus faz. O relato então termina com essa confusão.
Herodes tentou humilhar a igreja e acabou sendo humilhado por sua falha em segurar um prisioneiro, um homem de Deus. É a soberania de Deus sobre os tiranos. Não há quem possa se isentar, meu irmão, do juízo divino. Nem mesmo os grandes entre nós. Sobre isso, nós veremos mais na próxima mensagem. Mas eu quero concluir a respeito disso que falamos aqui, irmãos, dizendo e reafirmando o seguinte: Deus não precisa de uma fé perfeita para agir. Por que eu digo isso? Porque a igreja estava orando, mas estranhou quando o milagre aconteceu. É engraçado que Pedro passou por uma coisa aqui muito semelhante ao que ele vivenciou no barco, né? Quando Jesus veio sobre as águas, né? Tiveram medo quando viram Jesus chegar. E agora Pedro está ali, vendo o pessoal assustado com ele, que foi uma resposta de oração presente naquela casa. Pois bem, ele reina, meus irmãos, até mesmo quando a nossa fé parece pequena. Deus, ele reina até mesmo quando nós não estamos com o nosso coração tão firme assim, tão confiantes assim. Mas ele age, porque ele conhece e ele sabe da nossa estrutura. Então veja, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Não importa quão trancada esteja a porta ou quão pesadas sejam as correntes, Deus jamais perde o controle da situação, irmão. A sua vida pode estar difícil, eu até acredito que esteja. Mas veja, não há nada impossível para Deus e Deus não perdeu o controle da situação. Ele livra o seu povo. Ele livra o seu povo nas horas de extrema urgência e transforma aquilo que parecia perdido em um motivo de louvor para a glória do nome dele. Ele pode nos livrar, tanto nos tirando das prisões, como pode também nos livrar das angústias dessa vida, nos levando para si. De uma coisa certa, meu irmão, estaremos sempre guardados. Sempre guardados. Apóstolo Paulo disse em Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Seja qual for a situação, irmão, Deus é soberano e nós estamos guardados. Agora, tem um detalhezinho aqui, que está lá no versículo 10, que eu vi um tom de poesia nele. Porque diz lá que o anjo e Pedro caminharam ao longo de uma rua. Meu irmão, você consegue imaginar essa cena? Pedro caminhando em uma rua. E ao longo daquela caminhada, um anjo andando do ladinho dele. Eu fiquei a me perguntar, será que eu tenho percebido nas ruas da vida o cuidado de Deus pertinho de mim ao longo dessas caminhadas? Nós podemos ter essa certeza, irmãos. Sabe por quê? O Senhor está contigo. E o Senhor está comigo. Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ah, pastor, mas não vale porque está no Antigo Testamento. Então tá bom. Mateus 28, 20, o próprio Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai bendito, quão maravilhoso é saber que o Senhor está conosco. Quão maravilhoso é saber, meu Pai, que aqueles que são do seu povo e morrem a fio da espada, como Tiago, estão contigo. E que aqueles que estão sendo aprisionados e subjugados por muitas coisas nessa vida, também estão contigo. Que bom saber, meu Pai, que independente da circunstância, o teu povo é um rebanho de ovelhas que ouve a sua voz. É um rebanho de ovelha que conhece a tua voz. É um rebanho que está nas tuas mãos e não pode jamais ser retirado de lá. Que bom saber, Pai, que se necessário for, o Senhor entra na prisão que nós estamos, na dificuldade que nós estamos, nos desperta do nosso sono e nos faz caminhar depressa para novas e maiores experiências contigo. Obrigado, Pai, porque ao longo de muitas caminhadas nas ruas dessa vida, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. És o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e em Ti podemos descansar. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos.